Tudo começa quando os portões do reino dos demônios se abrem e liberam inúmeras criaturas impiedosas que causam destruição entre os humanos gananciosos, que já estavam se dando bem há tempo demais. Mas essa não é uma história comum. As criaturas do inferno são chamadas de demônios, e alguns humanos especiais despertam e se tornam caçadores. Graças a uma longa e exaustiva guerra contra os demônios, os caçadores de alguma forma conseguiram controlar a invasão do reino demoníaco e a humanidade ganha uma segunda chance. Com o tempo, as cidades destruídas são reconstruídas e os humanos conseguem levar vidas razoavelmente normais. Mas o problema dos demônios não dá sinais de diminuir, já que há apenas um pequeno número de caçadores naturalmente despertos, enquanto os demônios parecem infinitos, como as doações dos fãs da Pokémon na Twitch. É por isso que a humanidade cria algo que só pode ser descrito como alienígenas cultivados em laboratório, chamados de caçadores quimera, porque são uma fusão de humanos, geralmente prisioneiros, com células dos monstros ou do minério misterioso encontrado no reino demoníaco. Numa corrida contra o tempo pela sobrevivência da humanidade, os cientistas de alguma forma conseguiram tornar possível a produção em massa dos caçadores quimera. Isso leva a uma forte amizade entre cientistas e caçadores, já que os caçadores não precisam mais sair e colocar suas vidas em risco constantemente, enquanto os monstros entram em ação e salvam vidas em seu lugar. Décadas de paz se passam, e os cientistas loucos começam a criar laboratórios ilegais para realizar seus experimentos humanos amaldiçoados. Dentro de um desses laboratórios secretos, 2 cientistas encerram seu turno observando a última quimera do dia, o número 17. 4 Olhos grita com Zuki para não chegar perto se quiser manter a cabeça no lugar, mas Zuki responde que o número 17 está em estado vegetativo e não reage até receber ordens diretas. Olhando para a aberração deitada no escuro, em seu estado lastimável devido aos experimentos inimaginavelmente desumanos realizados nele, Zuki percebe que seu braço direito está mutilado, provavelmente por causa de um experimento que deu errado. Sentindo pena da criatura, ele decide fazer um relatório sobre o número 17, pois ele será eliminado mais cedo ou mais tarde. No escritório do diretor, os homens relatam que o corpo do número 17 está além de reparo, e ficam surpresos por ele ainda conseguir respirar, pois qualquer outra quimera já estaria morta. O diretor pergunta quanto tempo acham que ele vai sobreviver, e o nerd gordinho estima que ele tem cerca de 1 mês. Ao ouvir isso, o homem de coração de pedra ordena friamente que enviem o número 17 para a linha de frente, para servir de escudo de carne para os caçadores na operação de bloqueio, mas diz explicitamente para não colocarem um comando de retorno na ordem. Mais tarde, no reino dos demônios, um pássaro parecido com um pterodáctilo mergulha em direção ao nosso garoto, mas antes de chegar perto, fatia o passarinho como se fosse papel. Seu próximo desafiante é uma cópia do Victreebel que surge do chão, mas nosso garoto o chuta para o alto e começa a descer o sarrafo no monstro planta, antes de abrir sua boca assustadora para carregar seu sopro elétrico e aniquilar tudo e todos que estiverem a quilômetros à sua frente. Analisando seu poder de batalha, os caçadores ficam completamente pasmos com a quimera, que é facilmente de nível S ou até superior. Um dos caras se vira para olhar para o portal, que ainda não mostra sinais de se fechar, mas seus companheiros de equipe garantem que eles não precisam se preocupar com monstros escapando enquanto tiverem a quimera de nível S fazendo seu trabalho, enquanto eles apenas lidam com o lixo que passar por ela. Logo depois de se livrarem dos últimos mobs de lixo restantes, o portão de repente começa a desmoronar sobre si mesmo. Então os caçadores disparam o mais rápido que podem. Enquanto recuam, a mulher pergunta por que estão deixando a quimera para trás, e o homem responde que receberam ordens diretas para abandoná-la. Vendo o monstro caranguejo gigante torturar nosso garoto, a mulher sente certa simpatia pela pobre quimera que sozinha impediu que um grande desastre acontecesse, mas o homem não sente absolutamente nada, e diz que as quimeras são praticamente servos sem cérebro criados em laboratórios, nascidos para obedecer ordens e nada mais. Mesmo que nosso garoto perca partes do corpo como se estivessem em promoção, os caçadores o veem apenas como mais um monstro. Depois que os caçadores vão embora, ele continua lutando contra os monstros como se sua vida realmente dependesse disso. Enquanto isso, as ordens se repetem em sua cabeça de que ele não pode retornar, mesmo após a missão estar completa. Parado em uma poça de ácido, os 2 últimos neurônios ainda ativos em seu crânio gritam que ele deveria voltar, mas seu código não permite que ele recue. Na operação, quase 2.000 demônios foram abatidos, mas nenhum caçador morreu, graças à sua enorme contribuição. E em seus momentos finais, quando nada mais resta além de uma cabeça, sua vida passa diante de seus olhos que se apagam. Ele finalmente se lembra de que era, na verdade, um garoto humano que foi sequestrado quando tinha apenas 9 anos de idade. A partir desse ponto, ele vê sua vida se desenrolar diante dele como um filme de uma fita cassete empoeirada, mesmo que a deterioração cerebral o tenha afetado tanto que ele nem consegue entender o que está vendo.
Com o filme da vida passando em sua mente, ele assiste silenciosamente as cenas se desenrolarem diante dele, sendo a mais antiga do tempo em que nasceu em um orfanato. 9 anos se passam, e ele cresce para se tornar um garoto travesso que joga pedras nas crianças que o chamam de feio, como todo garoto problemático de 9 anos faz. Mas isso deixa o diretor do orfanato tão decepcionado que o velho senil diz que está cansado das suas besteiras sem fim e o expulsa do orfanato, sem se importar nem um pouco se o garoto morrer de frio. Uma equipe de cientistas o encontra desmaiado no chão, e um dos cientistas fica levemente perturbado com o fato de que os cortiços são o único lugar onde ele pode encontrar crianças abandonadas nas ruas, como se fossem ovos de Páscoa. Ele faz o que todo verdadeiro cientista louco faria e leva nosso garoto de volta ao laboratório para realizar alguns experimentos ilegais e cruéis nele. Durante o primeiro experimento, eles lançam um feitiço nele para impedir que ele fuja novamente e o chamam de número 17. Finalmente acordado, a primeira coisa que nosso garoto vê ao despertar são homens insanos o filmando enquanto injetam bichos da seda de nível S em sua corrente sanguínea. Ele tenta se mexer, mas eles o amarraram como se fosse um animal selvagem sem direitos. Os dias passam e os médicos não conseguem acreditar que ele não está apresentando nenhum efeito colateral. Sua mente e raciocínio estão completamente intactos e ele tem controle total sobre todas as habilidades do monstro. Mesmo parecendo que está a 1 segundo de pegar uma Glock e um saco de munição para ir até a escola mais próxima, tudo o que aqueles desgraçados conseguem pensar é em como ele é incrível e valioso. Eles continuam injetando nele todos os tipos de células de monstros, e 6 anos depois, ele se torna um caçador quimera completo, capaz de destruir demônios com um único ataque devastador. Com um único disparo, ele lança um raio laser que frita os monstros Vespa e destrói quilômetros de asfalto ao longo da estrada. Uma mãe demonstra gratidão por ter salvado ela e sua filha, enquanto o caçador ferido pede desculpas por confiar em um menino como ele. Mas nosso garoto diz que está bem, sentindo-se completamente entorpecido por dentro. Alguns anos depois, sua hipnose para de repente, e ele se pergunta o que diabos estava fazendo todo esse tempo, alertando o cientista de que os efeitos colaterais estão finalmente aparecendo. Cantar. O tempo passa, e depois de injetarem nele células de mais de 500 monstros até que ele já não se pareça mais com algo que possa ser chamado de humano, cerca de 20 longos anos depois, ele se transforma em um enorme cão parecido com um dragão, sem consciência, tão grotesco que pessoas normais precisam lavar os olhos com água sanitária depois de olharem para ele. Depois disso, sua viagem de coca finalmente chega a um fim abrupto e nada dele resta, exceto um único osso. No entanto, esse único osso de repente flutua no ar e começa a regenerar todo o seu corpo, até que a quimera número 17 renasce. Só que desta vez, ele é um jovem bonito com abdômen trincado. Ainda em choque com sua ressurreição insana, ele se pergunta se realmente voltou a ser humano. Ele conclui que, já que aquelas células de monstro ainda estão dentro dele, provavelmente não pode ser considerado totalmente humano, especialmente pela facilidade com que ele flexiona aquelas garras afiadas, como se estivesse prestes a lançar uma linha de moda para predadores de topo. Ninguém apareceu do laboratório para arrastá-lo de volta, então nosso garoto presume que foi abandonado como um ex-pão duro. Ele percebe que o número do laboratório em seu braço desapareceu. Isso o faz questionar se finalmente cortou laços com o laboratório. Ostentando um corpo mais quente que o inferno, ele imagina que isso pode ser uma característica de um monstro imortal, do tipo que pode reviver até 3 vezes, a menos que seu núcleo seja destruído. Mas uma coisa ainda o incomoda. Os cientistas juravam de pés juntos que células humanas e de monstros imortais não podiam se fundir, e mesmo assim, lá está ele em modo alfa total, irradiando uma forma tão perfeita que faz o Johnny Bravo parecer figurante de fundo. Talvez quaisquer efeitos colaterais que ele tinha tenham sido apagados, já que ele se lembra de como sua cabeça sempre parecia enevoada e acorrentada por algum tipo de feitiço mental. Mas agora ele se sente mais livre do que nunca. Então ele pensa que talvez seja a hora de viver como um humano de verdade novamente, agora que seus dias como o cão obediente conhecido como número 17 acabaram. Esse nome afinal foi algo jogado nele aleatoriamente. E ele tenta se lembrar do seu nome verdadeiro, mas de repente é puxado para um flashback em que aquele velho cientista o chamava de lunático com uma personalidade difícil, mas ainda assim lhe dizia para ajudar as pessoas a partir de agora. O velho pediu para ele dedicar sua vida a salvar 1000 pessoas, mas naquela época, nosso garoto, afundado em sua fase emo sombria, nem se deu ao trabalho de responder. Voltando ao presente, ele chama aquele conselho de pura besteira, e ri da ideia ridícula de que algum órfão nascido nas favelas deveria ajudar os outros. Enquanto observa o céu ao pôr do sol, com os músculos abdominais brilhando como se tivessem seu próprio orçamento de iluminação, ele pensa em vingança por um momento, mas deixa o pensamento de lado. Afinal, vingança precisa de um alvo visível e já faz tanto tempo que seu rancor parece mais uma coceira desaparecendo do que algo real.
E além disso, não há nenhum caminho de volta para o mundo humano agora, de qualquer forma. Ele imagina que um dia vai acabar encontrando eles e decide deixar toda essa história de vingança de lado por enquanto e focar no que está por vir. Olhando para o seu corpo majestoso, com um brilho divino convenientemente cobrindo suas partes mais delicadas, ele decide que vai tentar viver como um verdadeiro ser humano daqui para frente, para compensar todo o tempo que lhe foi roubado. Enquanto anda, ele percebe que deveria encontrar algo para vestir e parte em busca de roupas. Mas então, no meio do caminho, surge um pensamento estranho. Ele nem consegue se lembrar da última vez que usou algo. Ele força os neurônios para tentar descobrir que material poderia servir, mas não chega a lugar nenhum. Então, faz o que qualquer bárbaro perdido faria. Começa a vasculhar a área e logo, algo chama sua atenção. Mais à frente, ele vê o cadáver de um monstro parecido com um pássaro e imagina que talvez tenha morrido em uma disputa de território, embora não haja ferimentos visíveis. Isso o faz pensar que deve ter sido veneno, o que é ótimo para ele, já que o corpo está em perfeito estado e ideal para ser esfolado. Ele transforma o braço em uma lâmina gigante, como se estivesse apenas pegando uma faca de manteiga, e se lembra do laboratório que é melhor começar a cortar pela barriga e depois seguir para os membros. Cheon começa a trabalhar, mas ao fazer o primeiro corte, um gás roxo vaza. Ele percebe que é veneno, mas não se abala e inala o gás como perfume. O único incômodo é o cheiro, pois agora terá que lavar o couro. Depois de um tempo, ele termina de esfolar o peru gigante e acha que, para uma primeira tentativa, não ficou nada mal. Em seguida, ele vai até o rio para lavar o couro, mas quando o tira da água, parece um pouco decepcionado ao perceber que ficou duro, mesmo tendo estado macio antes, então conclui que isso deve ser coisa do monstro mesmo. Então, do nada, uma ideia genial lhe vem à cabeça como uma inspiração divina, e ele estende o couro e começa a bater nele como se o couro lhe devesse dinheiro. No meio das pancadas, ele se pergunta se é assim que as pessoas normalmente curtem couro e torce para que funcione, em vez de destruir todo o seu trabalho árduo. Depois de uma boa e velha terapia medieval, o couro volta a ficar macio, e ele o ergue orgulhosamente. Escondendo-se atrás do cadáver nu do pássaro por modéstia, ele começa a fazer ajustes no couro, mas nesse momento uma chama se acende na cabeça do monstro. Os olhos do pássaro se abrem de repente, claramente perturbados ao ver alguém arrancando sua pele como se fosse papel de presente. Chaeyoung rapidamente faz alguns furos no couro, veste seu equipamento improvisado e amarra uma trepadeira na cintura como se estivesse pronto para a passarela. Com isso, ele está equipado com seu novo visual, e para ser sincero, se sente muito bem com o resultado. Ele percebe um pouco de veneno restante na parte interna, mas decide deixar pra lá porque daria muito trabalho limpar. Nesse exato momento, o monstro pássaro solta um grito ensurdecedor que assusta Chaeyoung, que realmente achava que ele estava morto. Ele se debate, e até parece entender a fala humana, o que deixa Chaeyoung desconcertado. Ele imagina que o monstro também deve ser do tipo imortal, já que não estava respirando antes. Se isso tivesse acontecido antes, ele teria assado o monstro sem pensar duas vezes, mas agora, vendo-o fraco e vulnerável, acha que não há necessidade. Chaeyoung apenas sorri e diz que o pássaro teve sorte, desejando-lhe uma segunda chance na vida antes de ir embora. Enquanto se afasta, ele acrescenta casualmente que, se o destino estiver ousado, talvez se encontrem novamente. Algum tempo depois, ele entra numa caverna, olhando ao redor como se procurasse uma casa. Sem aviso, uma centopeia gigantesca salta e aterrissa bem na frente dele, mas Chaeyoung nem pisca. A criatura ataca, mas ele está mais preocupado em saber se a iluminação ali é boa o suficiente para uma casa. Com um golpe preciso, ele corta a cabeça da centopeia como se estivesse espantando uma mosca e se vira, riscando mentalmente essa caverna da lista. Em seguida, ele se encontra em uma região montanhosa coberta de neve, onde um Yeti está deitado no chão, congelado de medo, provavelmente por ter visto Chaeyoung chegando como um susto repentino. Aparentemente nosso garoto enfrentou os Yetis, mas também rejeitou esse local porque conseguir comida ali seria um pesadelo. Depois, ele dá uma olhada em uma floresta, mas os cogumelos fedem tanto que parece que alguém esquentou peixe no micro-ondas da sala de descanso do escritório, então esse lugar também está fora de cogitação. Ele continua explorando, de uma caverna de lagartos assustadora a um vulcão suspeitosamente aconchegante, mas nada parece certo. Finalmente, ele chega à beira de um penhasco e contempla uma vista deslumbrante, ficando surpreso ao ver que um lugar no reino dos demônios poderia ser tão bonito. Ele decide explorar a área e, casualmente, pula do penhasco, aterrissando com um baque que quebraria a coluna de qualquer outra pessoa. Chaeyoung percebe que a água é cristalina e que há uma boa quantidade de peixes também.
Alguns peixes monstruosos saltam tentando dar uma mordida, e ele se pergunta se conseguiria assar um deles como numa refeição de acampamento. Pensando melhor, ele percebe que este é o lugar perfeito porque tem uma fazenda natural de peixes, ar limpo, flores por toda parte, então decide que vai construir sua casa ali e resolve chamá-la de Casa Cheon-do-won. Enquanto isso, em uma parte distante do reino dos demônios, o ar se ilumina quando um portal se abre abruptamente e algo é lançado para fora, colidindo com o chão com um estrondo ensurdecedor. Uma figura robótica se ergue da fumaça, olha ao redor e se pergunta em voz alta se este realmente é o reino dos demônios. Ele tira um momento para absorver a beleza do lugar, deixando o ar fresco e as flores coloridas exercerem seu encanto, e acaba decidindo que este local é praticamente perfeito para construir a casa de Cheon-do-won. Começando. Extensões que brotam de suas pontas dos dedos, cortando todas as árvores à vista com um único movimento preciso. E uma vez que a limpeza está feita, ele usa essas mesmas vinhas para reunir os troncos caídos e empilhá-los como seu principal material de construção. Quando tudo parece estar indo bem, ele percebe que o chão está um pouco irregular demais para o seu gosto, então ele puxa as vinhas novamente e alisa tudo, tomando cuidado para remover qualquer toco de árvore restante até que a clareira finalmente fique limpa o suficiente para abrigar uma cabana digna do Pinterest. Enquanto ele posiciona os troncos e finca os pilares principais da estrutura, começa a perceber como seu corpo se move quase por instinto, e isso o faz pensar se é disso que as pessoas falam quando mencionam livre-arbítrio, especialmente porque é a primeira vez que está construindo algo que realmente lhe pertence. Em seguida, ele coloca as tábuas do piso e decide experimentar usar muco de monstro do tipo caracol no lugar de pregos, já que essa substância endurece até ficar quase como pedra, e ele imagina que pode até funcionar como impermeabilizante, o que sinceramente parece uma ótima ideia. Quando a estrutura principal fica pronta, ele dá um toque pessoal ao cobrir o telhado com fios de casulo de bicho da seda, o que aumenta sua confiança de que provavelmente os monstros não vão aparecer por ali tão cedo. Agora a casa parece aconchegante e quase pronta, mas ele para pensar no que mais uma casa humana deveria ter, então se lembra de como, no laboratório, costumavam mostrar vídeos de casas normais antes de os portais se abrirem. Refletindo sobre isso, ele percebe que a maioria das pessoas tinha animais de estimação ou cultivava algo nos quintais, e como cachorros não existem exatamente no mundo dos demônios, ele conclui que a melhor opção é plantar e fazer um jardim. Depois de passar um tempo pensando no que cultivar, ele de repente tem um momento de eureka e decide que mandrágoras seriam perfeitas, especialmente com uma montanha nevada por perto que combina com o habitat delas. Enquanto caminha pelo terreno frio e coberto de neve, ele se lembra de que mandrágoras geralmente crescem em picos ricos em mana, e o modo como a neve se acumula ao seu redor o faz recordar de quando foi sequestrado e levado para o laboratório. Ironicamente, ele meio que vê aquele momento como uma bênção agora, porque depois de se tornar uma quimera, não precisava mais se preocupar em morrer de frio ou de fome em condições miseráveis. Eventualmente, ele sente a alta concentração de mana ao seu redor e percebe que deve estar perto, e de fato, ele finalmente avista as raízes de mandrágora. Elas se parecem com peixes-lua com cabeças folhosas, e são conhecidas por serem extremamente sensíveis ao estresse, morrendo com a menor mudança em seu ambiente. Ele pensa que colher as mais jovens seria mais inteligente, já que talvez se adaptem melhor durante a mudança, então seleciona cuidadosamente 3 delas, preparando-se para os gritos pelos quais sabe que são famosas. Mas, em vez dos gritos agudos que esperava, ele encontra o primeiro pequeno profundamente adormecido, roncando como um bebê, e os outros 2 dormindo tranquilamente e até falando durante o sono. Isso o deixa confuso até que ele se lembra de que toda essa história do grito das mandrágoras era mais um pesadelo criado em laboratório, causado por humanos que as cultivavam em ambientes com pouca mana e cheios de estresse, e que o grito era principalmente uma reação a serem arrancadas à força. Ele começa a se perguntar se o silêncio é só porque agora estão no reino dos demônios, mas mesmo assim, é estranho que elas não estejam tentando resistir ou fugir. A não ser que, de alguma forma, elas o reconheçam como um dos seus, o que não seria surpreendente, considerando que ele também tem células de mandrágora misturadas ao seu corpo. Ele as encaixa delicadamente em sua cintura, aliviado por estarem calmas e sem estresse, e começa a se perguntar se poderia pedir educadamente mais tarde por brotos de raiz para fazer chá, ou talvez, até usar o fruto delas como lanche, embora rapidamente se lembre de que o fruto se torna venenoso se for colhido à força, então faz uma nota mental para esperar e pedir gentilmente quando o momento for apropriado. Logo em seguida, ele percebe a presença de caçadores por perto e questiona por que alguém escalaria uma montanha nevada e perigosa, a menos que fosse necessário, mas decide dar uma olhada neles mesmo assim, já que poderia conseguir pedras de portal.
Enquanto isso, um dos caçadores reclama que foram deixados para enfrentar o perigo sozinhos porque companheiros os abandonaram como isca, enquanto o outro grita para ele se concentrar porque uma onda de coelhos monstruosos avança em direção a eles. Os coelhos monstruosos saltam sobre eles com suas bocas grotescamente escancaradas, cheias de tentáculos contorcidos e presas, mas o rapaz consegue invocar um campo de força a tempo de evitar que virem jantar, embora rapidamente perceba que a barreira não vai aguentar por muito tempo e começa a desejar ter aceitado trabalhos temporários em vez disso. Arrependido de todas as decisões que o levaram até esse momento, ele começa a gritar por socorro. No momento em que seu escudo se desfaz, nosso protagonista surge com uma entrada digna de super-herói, transmitindo energia de Superman, e ambos os caçadores ficam paralisados, atônitos ao ver uma pessoa de verdade aparecer do nada. A pressão causada apenas por sua presença faz com que os coelhos de neve entrem em pânico, e sem hesitar, eles se dispersam como pequenos roedores assustados, deixando os dois caçadores ali, completamente perplexos com o fato de monstros de classe B terem fugido desesperados de um homem meio nu. Eles correm para agradecê-lo, se apresentando como Seonju e Kim Tae-hun, e perguntam seu nome, que ele revela, mas nenhum dos dois jamais ouviu um nome como aquele antes. Kim Tae-hun começa a se perguntar em voz alta se ele não seria algum tipo de caçador recluso, julgando por seu visual rústico de homem das cavernas, enquanto nosso protagonista devolve a pergunta e quer saber o que eles estão fazendo vagando por uma armadilha mortal dessas, já que eles claramente não parecem ser de uma classe superior a D. Os dois explicam que estão em uma missão para capturar uma quimera viva em troca de uma recompensa bastante generosa, o que imediatamente chama a atenção do nosso protagonista. Um deles esclarece que a quimera que estão perseguindo escapou de um laboratório e pulou em um portal durante a perseguição, o que na verdade é um grande alívio para ele, já que confirma que eles não estão atrás dele. Ele então pergunta onde está o equipamento deles, querendo saber como acabaram vagando pelo mato completamente de mãos vazias, e se ao menos tem uma pedra de portal com eles. O rapaz explica que os chamados companheiros de equipe fugiram com todo o equipamento e que a traição fazia parte do plano deles desde o início, algo que ele agora se arrepende de não ter percebido antes. Ouvindo isso, nosso protagonista fixa o olhar nas pedras de portal deles, e enquanto os caçadores tentam explicar que estão sofrendo de contaminação por mana e não vão sobreviver muito, eles perguntam desesperadamente se ele tem como sair dali, já que humanos só podem sobreviver por tempo limitado no mundo dos demônios antes de voltarem e se purificarem, ou morrerão por exposição excessiva. Um deles chega a implorar por ajuda, mencionando que tem uma esposa grávida esperando por ele em casa. Mas antes mesmo que possam terminar a frase, nosso protagonista de repente congela, como se sentisse uma mudança no cosmos, e então decola pelo ar como o Hulk, deixando-os no meio do monólogo com o vento batendo em seus rostos. Em outro lugar, a quimera robótica se encontra parada à beira de um penhasco, e os mesmos caçadores que haviam fugido antes tentam emboscá-la por trás, mas a criatura se vira lentamente para encará-los, deixando muito claro que agora pretende apagá-los da existência. Quando nosso protagonista chega à cena, seus olhos se arregalam um pouco, se perguntando se chegou tarde demais. Mais à frente, sangue e equipamentos estão espalhados pelo chão, enquanto uma esfera de energia azul piscante vai desaparecendo lentamente na beira do penhasco, o que o faz pensar que os caçadores devem ter fugido correndo. Eles até deixaram todo o saque para trás, e julgando pela mistura de pegadas de criança e de animal, parece que o sujeito de teste pode ter mudado de forma durante a luta. Ele se lembra do que o caçador de monstros disse antes sobre ser um experimento de laboratório que pulou no portal durante sua fuga. É feito de metal líquido, então pode mudar de forma livremente, mas devido à raridade do material, eles o construíram pequeno e compacto, como uma criança. Cha-Yong olha para baixo do penhasco e mal consegue segurar o riso, percebendo que esse pequeno gremlin mecânico, de alguma forma conseguiu derrotar 5 caçadores de rank B. Enquanto isso, de volta à nossa dupla de caçadores abatidos, Kim sacode Seongju desesperadamente, dizendo para ele não desistir. Mas o coitado tosse dizendo que seu corpo inteiro está contaminado agora, e que ele já era, mas Kim não aceita isso e menciona a família dele. Seongju usa o pouco de força que lhe resta para pedir que ele peça desculpas à família por ele, mas Kim grita para ele aguentar firme e insiste que milagres realmente existem. Nesse momento, alguém aparece, fazendo Kim ficar imediatamente tenso, mas acaba sendo Cha-Yong. Ele volta tranquilamente, carregando toda a bagagem. No instante em que o caçador de monstros o vê, ele corre até ele, cai de joelhos e basicamente começa a rezar para o papai Chaeyoung salvá-los. Nosso herói fica confuso no começo, mas então se lembra que disse a eles que não tinha uma pedra de portal. É então que Kim de repente tira algo do bolso, 2 cheques de 10 milhões de ienes, e implora para que ele, por favor,
lhes entregue uma pedra de portal. Ele continua insistindo que, se não saírem agora, com certeza vão morrer. Enquanto isso, Chaeyoung encara o dinheiro e tenta imaginar o valor total em sua cabeça. Ele sabe que não tem como usar isso neste mundo, mas assim que chegar ao mundo humano, vai ser muito útil. Então, com a generosidade que seu coração caótico reúne, ele tira uma pedra de portal. Kim se curva em ângulo de 90 graus e começa a agradecê-lo repetidamente, jurando nunca esquecer essa bondade. O caçador de monstros corre de volta para seu parceiro, gritando que vão sair dali o mais rápido possível, enquanto Chaeyoung observa os dois cheques, pensando onde poderia escondê-los. Enquanto os dois seguem em direção ao portal, Chaeyoung pergunta qual é o preço atual da pedra de portal e ouve que já chegou a 1 milhão de ienes. Sempre humilde, ele diz que sente que foi pago muito além do necessário, coloca a mão no ombro de Seong-ju e casualmente diz que vai dar um troco para ele. Kim fica confuso até perceber o que Chaeyoung está fazendo. Ele está injetando mana diretamente em seu parceiro. Ele imediatamente grita para que ele pare, pois transferir mana para outra pessoa é perigoso, e se houver uma reação ruim, ambos podem morrer na hora. Kim entra em pânico, achando que é assim que tudo termina, mas então Seong-ju de repente se levanta como se alguém tivesse apertado o botão de reset, já que a energia demoníaca dentro dele é completamente purificada. Ele agarra Kim em um abraço emocionado enquanto o pobre rapaz apenas fica parado, atônito, tentando processar o que acabou de acontecer. Chaeyoung se vira para ir embora enquanto Seong-ju grita que nunca vai esquecer esse favor, enquanto Kim ainda está paralisado de choque tentando descobrir quem é Chaeyoung afinal. Nosso garoto volta para casa e para por um segundo do lado de fora, depois solta um suspiro de alívio ao perceber que não há intrusos. As plantas de mandrágora começam a acordar. As folhas delas parecem murchas e tristes, o que imediatamente acende um sinal de alerta, então ele começa a plantá-las sem perder tempo. Depois que todas estão na terra, ele se pergunta se elas vão ficar bem, mas ainda parecem bastante miseráveis. Chaeyoung observa as expressões deprimidas delas e pensa que pode ser por terem sido arrancadas de seu habitat original ou talvez estejam apenas famintas. Decidindo testar a segunda teoria, ele injeta um pouco de sua mana no solo. As plantas monstruosas imediatamente se animam como se tivessem acabado de tomar um café expresso, e nosso garoto não consegue evitar sorrir com o resultado. Enquanto conversa com seus novos colegas de quarto folhosos, ele sente uma presença atrás de si. Ele imagina que provavelmente é a criatura mecânica que aqueles caçadores estavam perseguindo, embora ache estranho ela tê-lo seguido até aqui. Escolhendo ignorá-la por enquanto, ele guarda o dinheiro e começa a vasculhar os sacos de saque. Acontece que ele se deu muito bem, pois agora tem roupas extras, sacos de dormir, utensílios de cozinha, e nesse momento seus olhos brilham ao encontrar um pacote de miojo. A última vez que comeu aquilo foi ainda no orfanato, e a nostalgia bate forte. Sentindo fome e animado, ele decide preparar o miojo imediatamente. Seguindo a receita o melhor que pode, ele vai até o lago buscar água, mas logo percebe que não faz ideia de como medir a quantidade certa. Antes que possa pensar muito, os peixes do lago, de dentes afiados, de repente saltam como se quisessem dar uma mordida. Lembrando de como as pessoas costumam jogar qualquer coisa no miojo para dar sabor, ele prepara os dedos e arranca a alma de um dos pobres peixes com um estalo. Em seguida, ele sai à procura de ingredientes como ovos e talvez cebolinha. Ele encontra alguns ovos estranhos em forma de cápsula, pega alguns e, como não há cebolinha de verdade por perto, se contenta com folhas frescas de árvore, achando que é parecido o suficiente. Depois, joga tudo em uma panela e decide que isso já basta para o preparo. É então que o pequeno robô aparece, segurando a barriga como se estivesse morrendo de fome enquanto observa a panela de comida. Enquanto isso, Chaeyoung acende o fogo e percebe que as instruções não dizem quando adicionar o peixe, então ele simplesmente joga tudo junto para ferver. Quando o cheiro começa a subir da panela, as plantas monstro imediatamente começam a engasgar de nojo, enquanto Chaeyoung se pergunta em silêncio se miojo sempre teve esse cheiro. O cheiro chega até a criatura mecânica, que começa a balançar só pelo aroma da comida. Ela flutua um pouco mais perto pensando que também quer comer, então de repente se transforma em um filhote de cachorro. Ela se lembra do laboratório que os humanos adoram cachorros, então decide aproveitar isso e começa a mancar em direção a Chaeyoung, choramingando de mentira para tentar arrancar um pouco de simpatia. Mas Chaeyoung observa tudo com uma expressão impassível, sem demonstrar nem um pouco de surpresa. Ele percebe que a criatura só está tentando baixar sua guarda e que o ferimento é claramente fingido. Olhando a atuação fofa de filhote, ele pensa que ela é jovem e ingênua, e se pergunta como algo assim conseguiu escapar do laboratório para o reino dos demônios. Entrando na brincadeira, ele pergunta se ela quer provar o ramen, mas bem na frente deles está uma mistura mortal de ingredientes aleatórios que poderia derrubar um homem adulto. No momento em que dão uma mordida, o cachorro para enquanto tenta processar o sabor, mas Chaeyoung, por outro lado, é atingida por uma lembrança repentina de um hot pot no orfanato e sorri, dizendo que tem exatamente o mesmo gosto de antigamente.
Nossa heroína declara que está delicioso, já que a lembrança é forte o suficiente para superar o horror do sabor real. Enquanto isso, as pobres mandrágoras estão a segundos de ascender para a próxima vida por causa do cheiro tóxico. Depois que terminam a refeição, Chaeyoung diz ao cachorro que está na hora de limpar e que ele já pode ir embora. Enquanto o cachorrinho mecânico se afasta mancando, Chaeyoung comenta casualmente que ele estava mancando da outra perna antes. O robô então rapidamente volta a mancar com o pé original, enquanto Chaeyoung mal consegue segurar o riso. Depois de terminar a louça, ele parte para a lavanderia, batendo as roupas cobertas de pólen com um bastão, como as pessoas faziam antigamente. Embora não seja particularmente fã de pólen, ele pensa que não pode continuar vivendo só com uma roupa de couro como um homem das cavernas. Ele tenta bater no tecido com cuidado para não rasgá-lo, mas um dos golpes acaba estilhaçando a pedra embaixo e destruindo a roupa junto com ela. Após um breve momento de silêncio constrangedor, ele suspira e pega a última peça de roupa. É então que ele percebe a criatura robótica ainda por perto, observando-o à distância. Mais cedo, ela havia se disfarçado de pedra. Antes disso, de peixe enquanto ele lavava a louça, e antes ainda de árvore enquanto ele cuidava das flores. Ele percebe que a criatura o estava seguindo o tempo todo, mudando de forma silenciosamente sem nunca se aproximar de fato. Isso continua até que uma abelha pousa em seu nariz, fazendo com que ela se assuste e grite que odeia abelhas. Pelo comportamento, ele estima que a criatura tenha menos de 5 anos. Sua fala é mecânica e desajeitada, uma característica comum em quimeras jovens com memórias artificialmente implantadas. Escolhendo ignorá-la, ele pigarreia para que a criatura perceba sua presença e comenta casualmente sobre como as flores de Forsythia estão lindas. Enquanto isso, ele termina a lavanderia e resmunga que a tarefa foi mais difícil do que esperava. Infelizmente, ele percebe que as roupas são pequenas demais para ele, o que parece um desperdício depois de todo o esforço que teve. Ele pendura a roupa lavada em um fio de seda e então decide verificar as mandrágoras. A criatura, aproveitando o momento, pega a camisa que ele acabou de lavar e a veste, ansiosa para se parecer com ele. Depois de declarar a camisa como sua, ela se transforma em uma pequena menina humana. Enquanto isso, ele encontra as crianças mandrágoras lutando contra o solo. As folhas delas estão murchando e as raízes parecem ressecadas, o que é estranho, já que ele já havia removido todas as ervas daninhas. Curioso, ele cava ao redor e descobre que o solo ainda está cheio de vermes e detritos, dificultando o crescimento adequado das plantas. Ele percebe que deveria ter arado o solo desde o início, e essa negligência pode ter colocado as crianças mandrágoras em perigo. Querendo consertar as coisas, ele começa a preparar um jardim do tamanho de sua casa. Nesse momento, a garota mecânica se coloca à sua frente e o cumprimenta. Ele fica um pouco surpreso ao ouvi-la falar finalmente. Ela pergunta se a casa pertence a ele, e ele responde que sim. Imediatamente, ela conclui que ele deve ser um nativo do reino dos demônios. Decidindo brincar um pouco com ela, ele entra na onda e pergunta de qual tribo ela é. A pergunta a deixa confusa, mas ela tenta disfarçar, afirmando que vem de um lugar muito distante, do outro lado da cachoeira, um lugar que ele não conseguiria encontrar. Ele brinca, perguntando se isso significa que ela é da tribo do coco, e sem hesitar, ela assente orgulhosamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Quando ele pergunta sobre a camisa, ela explica casualmente que, na tribo dela, quem encontra alguma coisa é o dono. É simplesmente o jeito deles. Ele se diverte com a lógica dela, deixa que ela fique com a camisa e pergunta o que ela está fazendo tão longe dali. Ela responde que foi expulsa da tribo e timidamente pergunta se pode ficar ali com ele, explicando que não há insetos e que existe uma casa de verdade, então parece seguro. Tudo isso enquanto mexe nervosamente os polegares, como se estivesse ensaiando um olhar de cachorro pidão, percebendo que ela só está procurando um lugar tranquilo para descansar. Ele concorda, mas apenas se ela ajudar nas tarefas e contribuir com o trabalho. Os olhos dela se iluminam instantaneamente, e ela pergunta o que ele quer que ela faça, totalmente pronta para encarar qualquer missão que ele lhe der. Ele diz que eles precisam preparar uma horta para que as mandrágoras tenham um lar adequado. Sem hesitar, ela pega o bastão, faz uma pose confiante e diz que é forte o suficiente para o trabalho. Em seguida, ela simplesmente destrói o solo como se fosse feito de pão de ló. Ao vê-la rasgar o chão com tanta facilidade, ele pensa consigo mesmo que ela ou é péssima fingindo ser normal, ou simplesmente não faz ideia de como crianças comuns agem. Ele finalmente se apresenta e pergunta qual é o nome dela. Ela faz uma pausa, claramente pega de surpresa, já que não tem um nome, e depois de se inspirar nas flores que viu mais cedo, declara que seu nome é King Nari. Ele percebe que ela simplesmente copiou o nome da Forsythia, mas agora ela está decidida e repete o nome com a maior seriedade. Logo o canteiro está pronto e Chaeyoung ainda consegue montar uma cercadinha de pedras ao redor dele.
Ver as raízes de mandrágora tão alegres faz com que ele deseje ter feito tudo isso antes, mas então Kim de repente fica toda quieta. Ele percebe a mudança e pergunta por que ela está chorando. Ela enxuga os olhos e diz que as mandrágoras a lembram de seus amigos, o que faz com que ele pare e se pergunte se algo como amizade poderia mesmo existir no laboratório. Antes que ele possa perguntar mais, um grito agudo e estridente corta a floresta. Ele explica que são apenas monstros caçando uns aos outros, uma trilha sonora de fundo nesse tipo de lugar. Mas Kim se encolhe de preocupação e diz a ele que viu um pintinho mais cedo, antes de encontrar o lugar dele, e agora está com medo de que ele possa estar em apuros. Chaon assente, e ela acrescenta que parecia que o pintinho já tinha sido mordido. Ele diz a ela, de forma direta, que provavelmente o pintinho vai ser devorado em breve. Ao vê-la tremer, ele percebe que ela quer salvá-lo, mas não consegue tomar coragem para isso. Ela murmura que não pode salvar monstros, e então ele percebe que a lavagem cerebral provavelmente ainda a mantém presa mentalmente, impedindo-a de tomar suas próprias decisões. Então, em vez de dizer o que ela deve fazer, ele sugere que o pintinho talvez sobreviva se ela voltar para buscá-lo, e isso foi o suficiente para fazê-la se levantar e sair correndo. Enquanto isso, na floresta, abominações parecidas com vespas, com duas fileiras aterrorizantes de dentes laterais, já estão atacando o pintinho ferido. Quando uma delas se aproxima para terminar o serviço, Kim irrompe como um tornado cheio de cafeína, chuta a cabeça de uma das criaturas para longe e diz que vai salvar o pintinho custe o que custar. Durante a luta, ela tem um flashback do tempo em que estava no laboratório. As outras crianças quimera a ressentiam por ela estar sempre em primeiro lugar nas provas de combate ranqueadas. Isso significava que as outras crianças se tornavam elegíveis para os experimentos mais assustadores, com as maiores taxas de falha. Elas arrancaram o brinquedo de pelúcia dela, a empurraram no chão e disseram que ela deveria deixá-las ganhar pelo menos uma vez. Chegaram a dizer que teria sido melhor se ela não existisse, enquanto a chutavam sem parar. Ela nunca entendeu aquilo, porque só estava fazendo o que mandavam. Agora, encarando os monstros, ela grita para que eles parem. Ela grita que é errado um grupo se unir para atacar alguém mais fraco, então balança o punho e manda a última vespa voando para outra dimensão. De volta à casa, Chaon está casualmente alimentando as raízes de mandrágora com mana, provavelmente se sentindo um pai de planta discreto quando Kim aparece novamente. Ela corre em direção a ele, segurando o pintinho nos braços e gritando por ajuda, apavorada porque ele não acorda. Ele diz para ela se acalmar e respirar fundo. Quando ele olha mais de perto, algo naquele pequeno bolinho de penas começa a parecer estranhamente familiar. Kim continua chorando, em pânico com a possibilidade do pobre bolinho de penas estar prestes a morrer, enquanto Chaon permanece calmo e se oferece para dar uma olhada mais de perto. Ele estende a mão e despeja um pouco de mana no pequeno bolinho de penas. Depois relaxa ao perceber que o ferimento não parece fatal. A magia de cada monstro carrega sua própria história específica, e mesmo que este tenha encolhido e mudado de cor, Chaon sabe instantaneamente que é a mesma criatura que ele esfolou naquela época. Ele faz uma pose de Sherlock, tentando descobrir por que ela encolheu tanto enquanto Kim continua perguntando se ela vai morrer. Mas Chaon a tranquiliza, dizendo que a criatura está desnutrida e só encolheu pela fome. Ele diz que já deu mana a ela, então, se a deixarem em paz, ela deve se recuperar sozinha. No entanto, Kim de repente entra em um flashback traumático, enquanto sua mente a arrasta de volta ao laboratório, para sua boneca rasgada. Com a voz trêmula, ela diz que não podem simplesmente deixá-la sozinha, já que ela continua caindo como uma panqueca triste. Ela o abraça forte enquanto faz cara de cachorrinho e pergunta se pode ficar com ele, prometendo cuidar direitinho. Chaeyan sorri e a alerta de que ele pode crescer demais para ser controlado, mas ela retruca dizendo que vai alimentá-lo só um pouquinho. Ele cede diante do ataque de fofura dela e seus olhos brilham como se fosse o 4 de julho, e ele brinca dizendo que pode funcionar como cão de guarda deles, ou melhor, um pássaro de guarda. Nesse momento, a bolinha de pelos abre os olhos e olha ao redor completamente confusa, até que finalmente fixa o olhar em Chaeyan ao reconhecê-lo e solta um arrulho baixo e ameaçador. Kim se assusta com o som, levantando-o com um gritinho, dizendo que ele finalmente está falando, enquanto o pássaro apenas olha ao redor, se perguntando em que tipo de inferno acordou. Ela o abraça de novo enquanto ele se debate inutilmente, enquanto Chaeyan fica parado ali, sem saber como processar toda essa loucura. A bolinha de pelos grita novamente e exige ser solta, o que pega Chaeyan de surpresa ao perceber que consegue realmente entendê-la. Alguns momentos depois, Kim a enrola como uma múmia e anuncia orgulhosamente que o tratamento está completo, dizendo ainda que já escolheu um nome para ela. Enquanto o pássaro continua se debatendo, ela explica que, como ele age como um pombo, vai chamá-lo de Ku, o que Chaeyan acha meio hilário. O passarinho irritado imediatamente começa a reclamar com Kim por ter inventado um nome tão ridículo, mas ela obviamente não consegue entendê-lo, então despeja um balde inteiro de água em sua cabeça, dizendo que ele deve estar com sede. Em seguida, ela para, confusa,
e pergunta a Chayanne por que o pássaro agora está inchado como um balão de água. Ele diz a ela que isso já deve ser hidratação suficiente por enquanto, então ela sai correndo para pegar comida em vez disso. Enquanto isso, Chayanne percebe que deveria montar um armário, já que as coisas deles estão se acumulando. Mas quando ele tenta cortar a madeira, ela se parte como papelão barato. Ele fica confuso, já que fez a mesa e a cadeira sem problemas usando o mesmo método. O bolinha de pelos perdeu a paciência e aponta que é madeira macia, então é claro que não funciona. Chayanne percebe que o tipo de madeira faz diferença e pergunta qual cor de madeira é a mais resistente. O pássaro responde que a madeira vermelha é a mais forte, mas congela ao perceber que foi entendido. Ele encara Chayanne horrorizado, se perguntando se ele o ouviu esse tempo todo. Trocando olhares, o pássaro se levanta cambaleando e ativa sua habilidade mental para ler a mente de Chayanne. Mas nada acontece, pois a telepatia falha. No entanto, Chayanne olha ao redor inocentemente e diz que não vê nenhuma árvore vermelha. Ele se pergunta se elas crescem em outra região. O pássaro entra em pânico, seus poderes mentais foram bloqueados. Eventualmente, ele deixa de fingir e pergunta a Chayanne se pode ouvi-lo. Chayanne explica que não é exatamente ouvir, mas que as palavras simplesmente aparecem em sua mente. Mas então ele inverte a situação perguntando como um monstro consegue entender a língua humana desse jeito. Ele imagina que o pássaro deve ser um daqueles monstros super raros e inteligentes que de alguma forma nascem contra todas as probabilidades, mas é a primeira vez que vê um de perto. Chayanne então pergunta diretamente se é o mesmo pássaro de antes, o que o bichinho confirma, dizendo que voltou porque queria vê-lo novamente. Como Chayanne salvou sua vida, ele queria retribuir o favor caso se encontrassem novamente. Sem perder tempo, Chayanne diz para ele ajudá-lo agora mesmo. Isso pega o passarinho de surpresa, mas ele suspira, respira fundo e concorda em guiá-lo até as árvores vermelhas. Enquanto isso, não muito longe dali, Kim está correndo como se sua vida dependesse disso, desviando de bolas de fogo que caem atrás dela, gritando para quem quer que esteja atacando para recuar. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto ela grita que está quente demais e, de repente, uma explosão a joga de cara no chão. Sua mente quase desliga enquanto ela começa a entrar em pânico, pensando que o laboratório a encontrou e que está perdida. Nesse momento, alguém sai do meio do fogo, com cabelos longos esvoaçando dramaticamente como um figurante de anime de terceira categoria. Olhando para seu rastreador, ele confirma que ela é a criatura mecânica que eles estavam procurando. Carregando outro ataque, ele resmunga que sua vida também está em risco e lança outra bola de fogo em Kim, que só consegue encará-la em derrota. Mas antes que atinja, nosso herói faz o clássico movimento de Chad, ficando na frente dela e dissipando o ataque sem esforço, como se estivesse espantando uma mosca. Cole imediatamente diz a ele que as direções para a árvore podem esperar, pois a prioridade da garota agora é o mais importante. Chayanne percebe que Kim tem pavor de fogo e não parece nem um pouco estável mentalmente. Ele decide apagar as chamas primeiro e o bichinho concorda, acrescentando que só um completo lixo atacaria uma criança. A Rapunzel ali lança um olhar fulminante, tira sarro do Chayanne e o chama de Homem das Cavernas, depois ameaça acabar com ele se não recuar. Chayanne retruca dizendo que esse cosplayer de Rapunzel fala demais, o que imediatamente o irrita. O cara grita que Chayanne arruína seu momento dramático e lança uma bola de fogo enorme contra ele. Chayanne simplesmente levanta um dedo e faz um movimento à la Frieza, dissipando o ataque como se fosse uma vela. A explosão atrás da Rapunzel é gigantesca e ele fica parado, atônito, tentando entender o que acabou de acontecer. Os destroços começam a cair, mas já é tarde demais e ele acaba soterrado sob escombros. Momentos depois, Chayanne se aproxima de Kim e pergunta se ela está bem. Ela enxuga os olhos e agradece por ter apagado as chamas. Em seguida, ele lhe dá um conselho. Da próxima vez que sentir medo, deve socar o medo. Enquanto caminha em direção a Rapunzel, ele continua o discurso motivacional. Ele olha fixamente para a peruca em sua mão e percebe que o cara por baixo dela sofre de uma síndrome avançada de cabeça de ovo brilhante.